Seja bem-vindo e bem-vinda ao último episódio do nosso podcast Retrospectivas e Perspectivas. A gente está esse mês comemorando o aniversário de 20 anos da 90 e para isso a gente está fazendo esse podcast para contar nossa história, que não pode ser esquecida, mas tem que ser lembrada. E hoje, para esse último episódio, eu tô aqui com 3 convidados muito especiais. Então a gente vai começar se apresentando. Vou começar por você, Gabriel. Quem é você? Quanto tempo você chegou no 90? Fala aí um pouco. Bom, meu nome é Gabriel Martins, nasci em Caldas, assim, fui criado em Caldas Novas, Ipameri, Morrinhos. Todo o interior de Goiás, ele tá ali dominando. E vim para Goiânia no ensino médio, até tava conversando aqui que eu vim e conheci a 90 em 2019, mas foi muito esporádico e não permaneci em Goiânia. Mas voltei para cá em 2023, em maio de 2023, e comecei a agronomia aqui. E assim, acho que a gente vai conversando mais sobre a retrospectiva desse ano e das coisas que a gente tem vivido ao longo do podcast. Sim, quantos anos você tem, Gabriel? 20. Importante dizer, que não parece, mas... Não, mas 20 rapaz, anos. depois, até 18, eu falo, não, tá atrasado, tá atrasado. Aí agora eu já tô, não, gente, calma. Já Pode- achei 2 fios de cabelo branco, já tô. Meu trem tá Você frio. passou por muita estrada de terra, né? Não, esses dias o menino que anda com o Paulo Júnior lá, o Daniel, ele tava lá junto com ele, não sei o que, você tem 20? Aí eu tinha 19 ainda. Nossa, você tem 19? Você trabalha com agrotóxico? Eu falei, não, aí você acabou. Fã ou hater? Ele era seu hater. Complicado. Você toma, Ok. Agora você, Vitor, se apresente. Aniversariante do dia. Eu tô fazendo 25 anos hoje. Meu nome é Vitor Levi. Sou casado com Ana Luísa, minha esposa, bonitona, tá ali. Sou pai do Timóteo. É pai de uma criança não nascida ainda, mas já é Tá pai, aí, né? vem aí. Tá aí. E tô na Sal tem... Tava pensando isso ontem, conversando com o Marcão. Meus pais chegaram junto com o Marcão na 90, né? Então, a gente tá fazendo as contas, parece que tem 18 anos. Muita coisa, né? Sim, maioridade. Eu mudei pra lá pequenininho. Era do Geração Sal, que nem chamava Geração Sal, né? Acho que nem existia, na real. Não. Existia. Legal. E você, Ana Raquel? Oi, gente, meu nome é Ana Raquel, mas me chamam de Nana. Eu tenho 24 anos e eu sou da Sal há 20 anos. Então bom eu estou, pra você? desde quando começou, eu estava lá. Gente, ela é tipo assim, a gente tá comemorando o aniversário de 20 anos. Se a igreja fosse uma pessoa, você podia olhar pra ela. Ia ter o tamanho dela, ia ser Sim. tipo ela. Assim, Ela ia ser 20 super anos. Não, esse é crescidinha. maior, pô. Tamanho. E é importante dizer que a Ana Raquel é filha do Neemias, que já veio aqui, já chorou, falando da perspectiva que ele tinha pros filhos dele. Neta do seu Paulinho, da dona Raquel, que inúmeras histórias foram contadas aqui. Então, A gente tá criando muita expectativa. responsabilidade que ela tem nas mãos. né? Entendi. E eu sou Ana Laura, eu tenho 24 anos e eu tô na Sal. Eu devia ter feito Filha essa do conta. Francisco. Filha do Francisco, esposa do Guilherme e filha da Ana Gleide também, senão minha mãe vai falar que eu só tenho pai. Irmã da Mariana. Irmã da Mariana, agora eu tô com vontade de falar. Neta da Laura, neta do João. Eu tô na Sal desde 2019, então faz 5 anos, né? E acho que é isso, né, gente? Vamos continuar essa conversa aqui. E uma coisa, assim, pela qual a gente pensou em vocês, em mim também, né? Pra estar aqui nessa mesa no último episódio, porque o nosso podcast chama Retrospectivas e Perspectivas, né? E a gente já recebeu aqui pessoas que fizeram parte da história da 90, desde o começo lá, em 2002, né? E agora... 2002? 20 anos... 2004. 2004. Tô bem boa de quando. Que fizeram parte dessa história e a gente tá aqui também como parte dessa história, mas na perspectiva do que será vivido daqui pra frente. E a responsabilidade é grande mesmo. Quando você ouve, inclusive se você não ouviu, ouça os episódios daqui pra trás, você ouve muitas histórias de pessoas mesmo que dedicaram a vida pra que a gente pudesse viver muito do que a gente vive hoje, dedicaram a vida, assim, com o Senhor, pra aprender da palavra, pra entender como fazer dessa igreja um ambiente de família, um ambiente saudável. E a gente tem essa grande responsabilidade, que também é um grande privilégio, né?
poder fazer parte de uma igreja que é tão legal, assim, que a gente ama e que a gente quer continuar com isso, mas também a responsabilidade de como fazer isso, né? Como não estragar o que foi feito. E a gente precisa ser fiel, assim, a todas essas coisas. Então, você, Gabriel, que é o mais novo de todos nós, eu queria te ouvir, assim, porque também parte do seu testemunho, né? Você se converteu na Sal da Terra, e aí nesse processo de voltar. E como você vê, assim, seu lugar, seu papel nessa família hoje? Acho que é o papel de não ter a capacidade e por isso pegar na mão e levar para onde a gente tem a visão que é para ir. Acho que os Cabeça Branca já fez muita coisa e tem quem está na ponta final do processo, até a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, tem a gente tem que escutar e sentar na mesa e realmente escutar as histórias, a retrospectiva das coisas, para escutar, olha, Deus é bom, eu chorei, eu tive coisas muito difíceis, passei por luta, ranger de dente, o trem foi feio. Mas Deus é bom, Deus estava lá com a gente. E isso produziu coisas muito boas. E a gente tem que escutar essa retrospectiva e conhecer e prosseguir em conhecer dessa fidelidade de Deus, dessa natureza que foi nos ensinada e a gente está conhecendo aos poucos, tanto na nossa relação com Deus quanto na relação entre a gente, para a gente não ter medo de ter uma visão sobre algo e uma perspectiva a respeito do que a gente tem que fazer daqui para frente. Porque e quando a gente não tem, sei lá, muitos anos de igreja e fala, olha, tem que fazer assim, 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 às vezes quem tá falando isso tá falando do que ele consegue fazer. Acho que a posição que a gente tá é em algo que vai trazer algo que não é a nossa capacidade, não é. A gente não sabe o que tá fazendo. E é justamente por isso que tá certo, que é dependendo da misericórdia, da graça de Deus, a gente vai dando um passo cada vez. Até o meu tempo de retrospectiva é muito curto, é de um ano. Eu sempre fui um cara muito, assim, em crise com várias coisas a respeito de identidade, qual que é o sentido da vida e muitas coisas assim. E enquanto não fazia sentido, eu era 100% não isso, 100% não igreja. E eu tinha, para mim era como se fosse um conto de fadas de controle social. E nunca fez sentido e eu não ia à igreja para por ir ou para suprir a expectativa de alguém. E quando isso fez sentido e foi aos poucos, o Isaías, o pastor André já mudou o nome dele para Jeremias. Foi nessa caminhada aos poucos, assim, na relação, me mostrando que não tem outro sentido. Não tem isso que você está procurando. Tá na relação, tá na mesa, tá é o propósito eterno de Deus de fazer uma expressão de quem ele é através da gente, através da família. E não do prédio igreja, mas de igreja família, da gente sacrificar corpo, alma, qualquer coisa, sacrificar a gente em nome do outro, aí que a gente vai entender um pouco sobre plenitude. Sim. E assim, mesmo nesse curto tempo, em que eu fui entendendo essas coisas, conhecendo a respeito disso, já tem tanta memória boa a respeito disso, tantos encontros. Isso é muito bom. Eu fico pensando, se em um ano já tem tanta coisa assim, eu fico, como que deve estar gente que tem 20 anos de... E aí eu quero escutar de vocês também, que nasceu aqui, tá aqui nesse ambiente há 20 anos. Isso é um privilégio. São muitas histórias, né? E você viu a igreja... Isso a gente sabe, tipo, eu e o Gabriel, a gente sabe pelo que vocês contam, mas vocês viveram de ver a igreja se transformar, né? Tipo assim, a igreja era de um jeito, e ela foi mudando essa forma, mas o espírito é o mesmo, e é o que a gente tenta guardar, assim, né? Tipo, ouvir o espírito de Deus e continuar com aquela identidade de ser sal da terra e da relação, assim. E o que você viu aí durante esses 20 anos? Então, igual eu estava falando, né? É muita história. Eu não tenho a perspectiva de estar em outra igreja. Eu sempre estive na Sal da Terra, né? Da 90 ali. Teve uma fase que eu e meus pais fomos pro Alfamol. A gente congregava de manhã no Alfamol e de tarde na 90. E é muito precioso, assim, acompanhar o crescimento de uma igreja, né?
É muito gostoso, mas é muita responsabilidade. Igual a Ana Laura tava falando, eu vim de uma família, vim de um berço cristão com gente com nome, né? Gente querida por muitas pessoas. E eu tinha muito medo, assim, quando eu fiz os meus 19, 20 anos, eu comecei a ficar com medo, né, dessa responsabilidade. Porque é quando a gente começa a ver essa responsabilidade com os nossos amigos, com as pessoas que estão chegando e etc. E me dava muito medo. Eu lembro que o Paulo Júnior uma vez chegou em mim e falou assim, por que você tá com tanto medo? Tipo assim, qual que é a questão, né? Tá tudo certo, o fardo é leve, né? E aquilo mudou um pouco a minha perspectiva, né? No sentido de que a gente tem essa responsabilidade, mas a gente carrega isso na nossa identidade. E eu fui criada nessa identidade, eu fui formada nessa identidade. Então, o processo fica mais leve. E, além disso tudo, a gente tem gente pra poder caminhar junto com a gente, que deixa tudo diferente, né? Eu tive algumas experiências em outras igrejas, né? Em mudanças, né? Eu passei um tempo agora na Inglaterra e em Portugal, também tive uma experiência nos Estados Unidos. E eu tive experiências em igrejas diferentes, igreja batista, presbiteriana, metodista, todas. E uma das coisas que eu sempre senti muita falta da Sal e que sempre tocou muito no coração era exatamente essa questão das amizades. Estar junto, estar perto, de ter gente que enfia o dedo na minha mão e fala assim, amiga, acho que isso aqui não tá muito bom, acho que isso aqui não tá do jeito que deveria ser. E gente que preocupa, se importa, quer caminhar junto, quer ser intencional e de uma forma leve. Então eu acho que uma das coisas que eu mais, assim, lembro da Sal... Lembro do Vitinho, do Caio, etc. É dessa relação que foi formada entre os nossos pais e que agora estão sendo formada com a gente. E essa responsabilidade que a gente segura, que a gente carrega, mas de uma forma leve, tranquila. Sem esse desespero de querer ser alguém, né? De querer mostrar. Somos nós, gente, é isso aqui. Sim. Então, acho que é a principal coisa, assim, que foi diferente, né? Nessa caminhada. Nessa história. Sim, legal. Essa memória de... Tipo assim, a gente fala, né, que é uma família e tal, mas... Assim, eu lembro da sensação, assim, e sim, tem até hoje, né? Mas lembro, assim, de claramente ir pro culto ali de manhã, quando tinha até o cafezinho da manhã lá, e, tipo assim, uma sensação boa, parece que você tava reunindo com família mesmo, tipo assim, um almoço na casa da avó. Sim. E aí eu olhava, assim, tipo assim, igreja já crescendo mais. No começo, você lembrava quem que era todo mundo, né? Mas depois foi crescendo e tinha rosto que você não sabia quem que era. Sim. Mas eu lembro de olhar, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu era mais novo, né? Um adulto ali, um senhorzinho, assim. Alguém pensar assim, nossa... Tipo assim, de dentro do coração ter a sensação de que eu conheço há muito tempo, assim. Que eu posso contar com essa pessoa, posso confiar. E eu lembro, assim, até de ter um certo choque, assim, quando... Eu tava entrando no mercado de trabalho ali e aí entrando em empresas, conhecendo esse mundo, assim, empresarial. E aí você vê umas coisas, assim, você encontra gente ali que faz cada coisa, assim, tenta passar a perna nos outros, não sei o quê. Você fica pensando, nossa, parece que eu tinha uma ingenuidade ali de achar que todo mundo é assim. Mas também perceber essa perspectiva de, realmente esse povo aqui é diferente, sabe? É a minha família. Não que não tenha erros, que não tenha pecados, que não tenha, mas você sente um compromisso ali, um laço ligado. Cuidado com o outro, né? Exatamente. Tanto é que até eterno, hoje né? o Vitor chama o pijama. Não. Ele chama os adultos não. que a gente convive de tio. Sim. A gente tá lá Tiana, convivendo com a adultos eu confesso dele. que Ô, eu tia tenho dificuldade. Iana. Não consigo falar. O Neemias. Não, eu mandei. Tiana, eu chamo de Tiana. Não, eu mandei um print pra ela, porque ela mudou de celular. Tá Biana, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não dá pra chamar Dá de pra Tiana, ficar. né? Ele é Fui lá e um mudei. pai. Ele é um pai que chama, mas é bom, é bom. Aí depois ela voltou com o celular antigo, aí tava lá Tiana. Tiana. Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu Que tirei um loucura. print e mandei, falei, eu só não vou mudar por causa do Timóteo, que aí eu já Mas ensino é que é tio. Tiana A mesmo. regra pra mim é clara. Você pode chamar de tio se a pessoa tiver um filho mais ou menos da sua idade. Sim, pronto. Tipo seu pai. Seu pai é tio, né? Aí quando a Tio gente tá num Neemias. ambiente assim com um monte de gente. Aí eu falo, tio Neemias, todo mundo me olha. Neemias. Foi mal, Seu gente. Neemias. Foi mal. Mas isso é muito legal da igreja, né? Essa questão de geração, assim, da gente conviver com tantas gerações diferentes. Quanto que isso é rico, Ter né? paz Isso e é amor, muito né? rico. É Da muito gente bom. conviver num ambiente que a gente pode falar de Jesus, pode falar dessas coisas. Até Com pra pessoas de várias gerações diferentes. perspectivas. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito diferente, assim. De outros ambientes. Que ambiente que a gente encontra isso fora? exatamente. É muito raro ter esse conflito total, assim, de gerações, Sim. né? De E criança assim, até não adultos.
que... Eu sei que é o episódio da 90, né? Mas isso eu acho que é um atributo ali, uma virtude da igreja de Sim. Cristo em geral, Sim. sabe? E eu acho que você deve ter até essa sensação quando você foi pra igreja da Inglaterra, sei lá. Eu lembro de quando os meninos vieram pra cá, o Levi, Nossos o amigos Ruben. ingleses. E aí eu, tipo assim, encontrar os meninos parecia que era um trem que você tava pra sempre ali com essa pessoa já, sabe? Sim. E assim, dando uma viajada, de certa forma, a gente tava pra sempre, porque a gente vai estar pra sempre, né? Sim. Eternidade, então... Não, entender o céu de um lugar que a gente veio, né? De algo eterno, fora do negócio tempo e espaço. E é engraçado que o Levi foi lá na roça, a gente teve a oportunidade de andar de cavalo, pescar, não sei o quê. E teve uma hora que, assim, acho que foi a primeira vez que ele foi lá na roça. E a intimidade não tava tão grande assim ainda. A gente tava se conhecendo e conversando e assim, a linguagem, às vezes a gente conversava, a Maria Clara é minha namorada. Aí, Futura. é isso aí. Amém. E o E pra- Levi é nosso amigo missionário, pra quem Isso. não Que sabe. veio da Inglaterra, da igreja Isso. da E pra quem Inglaterra. não sabe também, o Gabriel ele não chama os amigos íntimos pra lá, ele chama quem ele quer ficar íntimo, né? Que aí Isso. é um negócio intencional. Tô me Ele sentindo convida, fala assim, ofendida. ô, vamos lá pra Ana Raquel fazenda. nunca foi na É, roça. tô tá ofendida. triste. Tem gente que fica ofendido, fala assim, uai, você nunca me chamou, eu já sou amigo de você. Já sou seu amigo, não Não, precisa. e aí a gente foi andar de cavalo, tava eu, a Maria Clara e o Levi, indo lá pra um outro lugar lá, ver um mirante lá e tudo. E aí eu preocupado, e eu tenho esse defeito, de às vezes querer andar rápido demais e não ir caminhar ao passo das mulheres, dos animais, dos Das meninos, viúvas, das dos As órfãos. viúvas. mulheres lá dos animais. Não, de andar ao bichos. passo de quem tá do meu lado. Não importa se, por exemplo, tá a Maria Clara e um cachorrinho dela. Eu tenho que andar no passo deles, não é eu querer acelerar as coisas pra cumprir um negócio que eu tava querendo, uma programação lá na roça. Mas nessa daí, Maria Clara, vamos, anda mais rápido, faz assim, ó. E aí, pro cavalo ir. E aí, quando eu fiz isso, o meu foi, eu tava na mula, e o dela começou a ir mais rápido. E ela tem medo. E ela, no que ela ficou com medo, o cavalo começou a andar mais. E aí, eu corri pra segurar o cavalo. Aí eu segurei, tá, tudo bem. Só que nisso, pra quem não conhece a Maria Clara, ela tem aquele jeito meiguinho, mas é Um beijo, Maria Clara. enquanto ela tá tudo bem. É esse meiguinho assim, fala assim e tal. Mas se acontece alguma coisa, ela tem uma intensidade que rapaz, que mulher braba, graças a Deus. Graças E a aí, isso, ela ficou muito brava, assim, brigou comigo e tá certo, tinha que brigar mesmo. Falar. E o Levi viu isso e eu falei assim, cara, realmente, eu errei. E falar isso pra ele, e falar assim, olha, eu tava querendo cumprir, andar mais rápido, cumprir uma programação e fazer isso pra, sei lá, porque eu tinha uma expectativa de você achar alguma coisa, de construir alguma coisa, de não sei o quê, mas que não é isso. Não é, a gente pode até andar rápido, mas não pode ser com pressa. Às vezes a gente tem estações que a gente vai andar mais rápido, mas não é com pressa, como se estivesse atrasado pra chegar em algum lugar, como se dependesse da gente. E abrir isso pra ele, cara, foi um privilégio muito grande. Falar assim, cara, é isso aqui que eu sou. Eu erro, eu tenho vezes que eu faço coisa que magoa os outros. Muitas vezes, todas as vezes que a gente para de querer buscar a sensibilidade para escutar o que Deus quer fazer e começa a querer fazer alguma coisa, pelo nosso braço, a gente vai magoar os outros, a gente vai se frustrar, vai quebrar a expectativa e pode até alejar alguém no sentido de autoridade. Sim. A pessoa não entende mais sobre a autoridade. Não, e isso que você tá falando é totalmente vida de igreja, né? Porque quantas igrejas a gente conhece, assim, principalmente em Goiânia, que preocupa em andar rápido, mas vai com pressa e Crescer. deixa um pedaço da mão pra trás, Sim. um pé, não sei o quê. E é uma coisa que a gente tem tentado, assim, falando um pouco de perspectiva, é uma coisa que a gente vai ter que ter cada dia mais cuidado. A gente viu esse movimento que aconteceu depois da pandemia com a nossa igreja, que muita gente chegou. E as pessoas novas chegam a cada domingo. E isso é bom, porque a gente quer receber e elas são parte da nossa família. Mas como fazer esse movimento de receber as pessoas sem perder isso, que é essa intimidade tão, assim, profunda, que a pessoa
pode conhecer os meus erros, pode conhecer a minha parte ruim, mas mesmo assim a gente se ama e a gente entra na vida um do outro. Porque a gente não acredita que dá pra viver esse tipo de coisa se encontrando a cada domingo, né? Ali no encontro de domingo, eu vejo os irmãos, mas quando eu vejo ali, eu tô bem arrumada, eu estou feliz, se eu tô brigada com meu marido, eu estou fingindo que eu não tô, faz a cara boa, vamos entrar na igreja de boa. Mas no ambiente da minha casa, ou da fazenda, ou do ambiente da minha intimidade, é onde esse amigo, esse irmão, vai conseguir ver a parte ruim e a gente vai, de fato, Ser família. ser família, né? Então essa é a nossa grande dificuldade, assim, nosso grande desafio, na verdade. Que é receber as pessoas, mas tentar, de algum modo, não perder isso, né? Eu acho que essa pergunta é muito boa. E é uma pergunta assim, que a gente tem que fazer cada vez mais à medida que a igreja vai ficando grande, assim. Porque o que é o problema? É a igreja deixar de traduzir isso que você está falando, que é uma família, né? Um corpo, igreja como uma pessoa, um corpo e uma cabeça que é Cristo, e começar a se enrijecer e virar só um prédio, uma estrutura, uma organização, uma empresa. E, tipo assim, falando, né, de memória, eu lembro quando a igreja foi ficando cada vez maior e a gente foi vendo algumas mudanças, assim, né? Então, por exemplo, eu não sei nem como é que é hoje, mas eu lembro da transição da cozinha, aquela parte da cozinha, antes não ter chave e depois começar a ter chave. Sim. Então, você vê que, assim, são coisas sutis, mas não que isso seja uma crítica no sentido assim, não tem que ter chave, não é isso. Mas, assim, se não tomar cuidado, a chave pode traduzir mais uma empresa, uma organização, uma estrutura, do que a família ali, a casa e tal. E então, qual que é o sentido da chave? Então, tem que encontrar, tem que fazer sentido para servir a família, o povo, para deixar mais organizado, para ter uma certa contabilidade ali, um com o outro, mas não de isso começar virando um prédio, porque, assim, o que a igreja como estrutura ali, ela mostra o visual, a imagem, traduz esse espírito de, esse dia aqui do domingo, ele não é toda essa coisa, não. Esse dia aqui é um dia da gente reunir, Não é o louvar o principal, Senhor. né? Não é, mas a igreja mesmo, o mútuo pastoreio, tem que ser, não dá para fazer aqui, né? E se você tem uma estrutura muito grande e vai ficando cada vez mais rígido ali, isso isso mostra uma imagem errada, isso traduz uma coisa errada, né? E vai virando como se fosse uma teologia de quem olha pra nuca, em vez da gente ter um momento de olhar mais no olho. E isso traduz o que a gente crê e quem nós somos. Nós somos, cremos e fazemos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Questão de cosmovisão. O que a gente acredita é que a formação do cristão se forma com o tanto de pregação que ele vai assistir ou com a transformação da natureza dele nas relações, tanto na relação no íntimo dele, ele entrar dentro da intimidade e transformar com choro, com transformação de quem ele é mesmo. Na presença de Deus e dos irmãos, ou a gente tá achando que eu tenho que promover um negócio aqui para ele ter a capacidade de se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Para eu fazer... não, tá, tudo bem, eu saí da fase de achar que eu tenho que ser satisfeito, eu tentei ser o homem ideal para minha esposa, e aí eu vi que não deu também. Aí eu apelo para Deus, para sabedoria, para essas coisas, para pregação, para quantos domingos que eu vou na igreja e tal, e faço não sei o que, para submeter Deus, a vontade que eu tenho de me tornar um homem valoroso, um homem ideal, um homem não sei o que. Isso é expectativa. Se a gente não sacrificar tudo isso para ter tranquilidade que é a relação, a relação, e assim, parar de pensar um pouco, esquecer um pouco da gente, né? E esquecer um pouco de, quem eu tô falando isso pra mim, e pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Total. Isso bate muito em Só mim. no seu pai. Porque, às vezes, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu tô preocupado demais em que tanto que eu tô estudando. Pra quê? É porque Deus quer usar essas coisas que eu tô aprendendo
pra ser bênção na vida de alguém, ou é porque eu tô querendo me tornar alguém e aí, enfim, poder ser alguém? Uhum. Porque isso é uma linha muito tênue, é muito fácil a gente passar pro outro lado e nem perceber. E viver esse tipo de igreja dá muito trabalho, né? Se a gente parar pra Graças pensar. a Deus. É um santo trabalho, mas Sim. a gente precisa ter essa consciência, assim, de que não é fácil. Que o caminho mais fácil é o sistema do mundo, é a sala de aula, é você colocar, tipo, uma sala de cursinho, assim. Quanto mais gente você colocar ali, com uma pessoa num palanque falando, Uhum. mais fácil é. eficiente. Isso é muito mais eficiente, se a gente pensar no sistema, do que você fazer o caminho de Jesus, do discipulado 1 a 1. Sim. Então, o exemplo do Vitinho da chave. A gente sempre tem uma discussão, assim, lá na igreja, sobre fazer um material para material impresso para quando uma pessoa chegar, ela pegar um papel e ela saber sobre a igreja. Então, a gente, tipo assim, contar a história da igreja, como você pode se envolver, não sei o quê. E nessa discussão, uma vez a gente chegou numa conclusão que, assim, é que a gente não quer que a gente saiba, que a pessoa aprenda sobre a igreja lendo um papel. Uhum. E a gente não quer que ela tenha a oportunidade de entrar aqui, saber tudo sobre a gente, ler um monte de coisa que a gente faz, com essas nossas programações, nossas agendas, e ela pega esse papel, ela leia e ela vai embora sem ninguém saber o nome dela. Não, você quer saber sobre a igreja? Então me deixe saber da sua vida primeiro. Uhum. Tipo assim, vamos. Sabe, porque não é uma empresa. Não é tipo assim, se inscreve aqui, entra. Só que o papel seria muito mais fácil. Exato. A pregação com 1 milhão de pessoas é muito mais fácil do que você sair pra tomar um café, né, com a pessoa. Isso Não, é e muito mais assim, complexo. O papel pode virar uma. Na verdade, sim, pensando em mim, viraria com certeza uma desculpa pra não precisar de conversar. Falar assim, toma aqui, ó. Sabe o papel? Tá uma Toma preguiça aqui. de falar de novo, sim. não sei o que, toma papel aqui. E eu acho que, assim, a nossa resposta tá bem na cara, é o discipulado. O que precisa ser feito é o discipulado. E, na verdade, essa responsabilidade foi passada pra gente agora, né? A gente discipular outras pessoas que estão chegando da nossa idade, mais novos. E eu tava até conversando isso hoje com a Nana no café da manhã. A gente cuida do Meninas de Fé, que é um grupo de meninas e adolescentes da nossa igreja, né? De 11 a 12, 13, ali mais ou menos. E a gente tava conversando sobre as meninas mais velhas, né? Sobre o que a gente gostaria de passar pra elas e tal, que elas estão passando por um novo momento da vida delas. E aí eu fiquei pensando que o que eu queria, né, quando foi a minha idade. E eu lembrei que é uma pessoa que me acompanhou. Era tudo que eu queria e foi tudo que eu tive. Que na época o pijama tinha uma salinha o Victor vai lembrar, uma salinha na parte de cima da igreja, e ele tinha todos os nomes que ele orava pelas pessoas, assim, dos nossos jovens, anotados na parede. Aquilo tocou muito meu coração. Porque era uma lembrança diária. Ele chegava ali no escritório dele e ele orava por mim, ele orava pela minha vida. Eu tinha alguém que eu podia contar. E eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que a gente precisa passar pra essa nova juventude que vem vocês têm alguém pra quem correr, pra quem contar, pra quem falar, eu preciso de ajuda, misericórdia, tá acontecendo isso, aquilo. A gente precisa ter esse ambiente pra que as pessoas consigam falar sobre as coisas, né? E que elas entendam que tem gente vendo elas, né? Eu consigo te ver, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa, né? Ter essa liberdade. E até agora, nesse tempo que eu passei fora, foi uma das coisas que, assim, foi muito diferente, né? Lá eles não têm esse costume de perguntar as coisas, de querer saber e tal. E eu lembro que uma das minhas irmãs de lá, ela assustou muito, porque eu cheguei do aeroporto e a gente sentou pra poder conversar, jantar e tal. E aí os pais dela subiram pra dormir. A outra irmã tinha ido pra outro lugar. E ela ficou. E eu comecei a fazer 1 milhão de perguntas. Quem me conhece sabe que eu amo, pergunto tudo e tal. E aí, no final da conversa, ela falou assim: eu acho que eu nunca falei tanto da minha vida. Acho que eu nunca falei tanto da minha vida, assim. E eu acho que é uma perspectiva que a gente precisa estar junto, abordar. Exatamente essa, a gente saber da vida das outras pessoas, né? E não no sentido de quero te julgar, quero tomar conta do que você tá fazendo. Não nisso. Não. Mas no sentido de vamos pegar a mão aqui, vamos tentar andar por esse caminho. Olha essa perspectiva aqui que é diferente. Talvez a gente consiga andar por esse lado. E eu acho que é uma das principais partes que a gente precisa passar pra próxima geração e que a gente precisa fazer, né? Com essa próxima leva assim, de pessoas. Pra quem é um pouco mais tímido ou introvertido, o quão é, tipo assim, precioso alguém perguntar, sabe? Alguém chegar e falar, alguém chegar e tomar essa iniciativa, né? Porque às vezes a pessoa não vai fazer isso nunca. Tipo assim, se ninguém perguntar pra ela quando é que ela vai chegar e pensar assim, nossa, vou procurar o Gabriel pra falar que tá acontecendo tal coisa. Porque ela nem conhece, assim, a gente não pode esperar que quem vai partir a esse ponto é quem não conhece ainda. A gente que não teve os olhos abertos. A gente tem que entender
a responsabilidade que a gente tem de assumir, sabe? Não a responsabilidade de fazer um serviço bem feito, mas é uma responsabilidade de se colocar no lugar, de promover a relação, promover a mesa, de, às vezes, chegar e realmente escutar a pessoa, de realmente quem é você. E não é, às vezes, muita gente fala de um evangelismo, vamos evangelizar e tal. No Brasil, agora polêmico, hein? No Brasil, vocês acham que tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Não tô falando que não é bom, vamos tal dia ir naquele lugar e naquele bairro e tudo. Isso é bom quando tem uma perspectiva certa. Essa coisa visível é boa quando o invisível tá no seu lugar certo. O invisível de que eu não tô indo lá pra fazer um negócio, eu saí do meu gueto, fui lá e fui falar, não sei o que, vai, aceita Jesus, tá, não sei o que, volto pra minha casa e, ufa, nossa, trabalhei demais, ganhei a medalhinha. Não é assim. De às vezes ir e escutar, quem que é você? Que você é filho de quem? Você é filho de quem é uma pergunta muito boa. Então, É assim, profunda. de onde você veio, pra onde você tá querendo ir, o que você tá fazendo. Porque isso, a gente vai, sabe, aos poucos conhecendo, a gente vai... E aí as outras coisas vai acontecendo assim, meio que de forma orgânica. Sim. Você vê que Jesus fugia das multidões e encontrava com o indivíduo ali, né? Tem uma coisa que falaram no episódio passado, assim, que eu acho que a gente precisa trazer pra cá, que uma grande característica, assim, do Ministério Sal da Terra como um todo, mas falando da 90, que é o que a gente vê mais de perto, essa emancipação que a gente vive como jovem. De nenhum lado, de nenhuma forma a gente é controlado ou preso no sentido de que, nossa, eu quero fazer um discipulado, eu preciso pedir uma autorização, eu preciso... Pelo contrário, a gente vive um formato de conselho que é muito legal, que é uma base, assim, né, que parece que a gente tem liberdade, a gente tem incentivo, a gente tem recurso, a gente tem tudo que a gente precisa pra poder ir e assumir essa responsabilidade. E eu acho que essa é a nossa conversa, assim, pensando na igreja daqui pra frente, que é assumir responsabilidade. Porque chega um momento que os nossos pais, eles que gastaram a vida, né, que, tipo assim, servem na igreja e que servem, que fazem as coisas, eles vão ficando mais velhos e mais cansados, o que é um processo normal, e chega a nossa vez de assumir a nossa responsabilidade, de fazer esse caminho, de também sair um pouco ali desse lugar de o que a igreja vai fazer por mim, quem vai cuidar de mim, quem vai me servir, para falar o que eu vou fazer, cara, o que a gente vai fazer, e a gente ter a responsabilidade de começar a tentar achar respostas em Deus para essas crises que a igreja vive. Então, eu acho que é um caminho de maturidade na fé também, você entender isso. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, sabe? Que a responsabilidade é nossa. Que também chega um momento que os nossos pais, eles não vão se aposentar da vida na fé, óbvio que não. Mas que eles vão precisar desacelerar. E a gente vai precisar acelerar, né? Acelerar no sentido de perceber essas pessoas. Gabriel, você é um grande exemplo pra mim de uma coisa que é uma dificuldade que eu tenho, assim, que eu percebo. Que é você sai da zona de conforto, assim, no sentido das pessoas que pra você é confortável estar. Isso que o Vitor falou da Fazenda. E esse é o caminho que a gente tem que fazer. Tipo, a gente tem os nossos amigos, vocês cresceram na igreja e tal. Mas chegou um momento que a gente tem que pensar, cara, se eu não for lá conversar com essa pessoa que tá chegando, essa pessoa vai chegar e ela vai embora e ninguém vai falar com ela. E não dá pra deixar só na mão do pastor André. Coitado. E o Marcão agora, fala né? isso. Que E talvez não tenha, pastor. Sim, lá na novela. O Marcão fala muito isso, né? Que você pega uma responsabilidade, você tá vendo ali que tem alguma coisa de errado. Um lixo fora do lugar, sei lá, alguma coisa A assim. responsabilidade A é responsabilidade sua. é sua, você que viu. Exatamente. Não, e se tá vendo defeito também. Exatamente. Se você viu alguma coisa que alguém não tá vendo, você vai deixar... Você entende como um corpo. Algum pedaço do corpo, sei lá, o dedinho, viu tá alguma coisa ruim, machucou. Aí ele não conta pro resto do corpo que tem um pedaço machucado que precisa tratar, precisa cuidar, precisa melhorar. Rapaz, não... Os meus pais, quando eles chegaram lá na sala, eles falaram pro Marcão assim: Ô Marcão, tá muito bom a igreja e tal, mas ó,
parece que faltava um ministério de adolescente aqui, alguém para cuidar dos adolescentes. Você não acha, não? Porque às vezes eles ficam meio... Eles não são ali das crianças, mas também eles parece que não estão engajados ali no culto de domingo. Aí eles falaram assim, que o Marcão virou e falou assim, nossa, eu acho isso demais. Ainda bem que você veio aqui, então é com você mesmo. Você pode abrir aí. Tá? É que é tua, brilha. Brilha. Exatamente, brilha, moleque. E aí eles começaram, né? Com Foi. o finado Gade, que hoje é o Gade. Saltinho. Foi uma coisa que mudou a nossa vida, assim. E né? tá, até hoje aí, o tanto Sim, de gente que passou, né? sim. Exatamente. Aquele negócio que nós estávamos conversando, de quando eu fui lá em 2019, no PG na casa do Nano e tal. Valeu. Um beijo, Nano. Beijo, Nano. Que era desse GAD? Ou Não, isso foi um avanço. Esse era tipo Foi assim, eu cheguei na que continuação do GAD. Sim, foi. Isso, a galera que saía do GAD, Sim. o primeiro passo ali era o Era PG de PG. terça. Sim, que na Na verdade casa acho do que foi uma Nano. coisa que o Pijama começou, né? Esse discipulado dos jovens. O Pijama começou o PG de terça, que hoje é na quarta. Sim. Muito tempo atrás. Era na casa da do... Emily primeiro? Não. Um beijo, Emily. Beijo, gente. Um abraço pra ele. Eu acho que era na casa... Primeiro era na casa do Maurinho. Depois foi pra casa do Douglas, se eu não me engano. Não. E depois foi pra casa da Maiara. Você lembra? Casa Caraca. da Maiara, tô certo, né? Na ordem. Teve a casa do Pijama Teve a casa nesse do meio termo Pijama. também. Que foi onde eu conheci a minha esposa, Ana Luísa. Olha. Eu lembro o primeiro dia, foi lá no... Sal casa do juntando Pijama. casais. Depois da casa do Pijama foi pra sua casa, né? Não, Não, foi acho pra que foi a casa da casa da- Emily. Sim. Aí foi pra casa do Nano. Não teve a casa da Laurinha Panubianco antes? Não, isso é Outro de quinta, PG. isso é outra coisa. Tá. Aí, de quinta era tipo assim, a galera um pouco mais velha. Mais entendeu? velha, a gente nem chegava lá. Não, eu lembro uma vez que a Ana queria ir sair do PG de terça e ir pro Aham. quinta, que ela era Madura. adulta. É adulta. Complicado. Mas o PG de terça foi E uma aí- formação importante, assim, pra Não, gente. e aí depois do Nano foi pra casa do Davi e agora Tá na casa da Rafa. na casa da Rafa. Sim. Olha isso, olha a história, né? E o quanto de gente. Esse PG de terça já teve um PG que dava assim, muito menino, sabe? menino. Muito. E é um negócio de conciliar duas coisas. Tanto ter um ambiente para os jovens, até. Teve uma vez, eu tinha acabado de chegar assim, Sal da Terra, tá, não sei o quê, e criei um grupo que eu não tinha um grupo de WhatsApp entre os jovens da igreja para, sei lá, chegou um jovem, eu quero colocar ele e alguém desse grupo vai marcar um café, não sei o quê, e as programações que tem dos jovens, depois do culto, vamos sair para comer em algum lugar, vamos junto, tá, não sei o quê, avisa lá em que lugar que a gente vai. E aí eu fiz esse negócio e fui conversar com a... Você lembra disso? Que eu fui conversar contigo e você falou assim, olha, tem um outro pedaço que a gente não pode esquecer, da não departamentalização da igreja. E da importância dessa coisa, assim, Mais orgânico. e de estar todo mundo junto, entender que é família. E que não é, jovem, não ficar desse jeito. Nos Do guetos. mesmo... Mas a gente entender que é essa... Até o que a gente acredita como o conselho, pelo menos o conselho, a gente vive em conselho. O conselho da minha vida tem, graças a Deus, tem pessoas, assim, muito diferentes. Uhum. E isso que faz chegar assim, mais próximo do que Deus quer pra minha vida. Quando eu vou conversar sobre algumas coisas, perspectivas, visões, coisas bem diferentes, quanto mais a gente entender sobre a identidade que nós somos irmãos, a gente pode ter uma expressão muito mais distinta e que isso vai ser a expressão mais próxima. Sim. Quanto mais longe, mais próximo. É engraçado. Na multidão de conselhos. Né? Isso que a gente estava falando no começo, assim, sobre esse lugar que a gente tem a oportunidade de viver como igreja, de conviver com os diferentes, né? Que não é nichado. Então, na faculdade eu convivo com pessoas que elas são parecidas comigo, elas são mais ou menos da mesma idade, elas escolheram fazer o mesmo curso, então elas têm mais ou menos os mesmos interesses, e aí eu vou fazer uma aula, um esporte, então o mundo, ele é meio dividido em guetos, mas na família,
na nossa família de sangue de Jesus, a gente tem a oportunidade de viver com pessoas diferentes e de diferentes estágios de vida. Então eu fico pensando nessa história que você falou aí do Gad, é muito doido isso, porque a gente vai crescendo e aí, por exemplo, era todo mundo criança, né, velho? Era todo mundo criança, e aí você conhece a sua esposa lá e você vai ter um filho com ela. Tipo, você casou e você vai ter um filho. E você teve a vida inteira e tem ainda a oportunidade de conviver com gente que já criou um monte de filho, que tem filho casado. Ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de conviver com gente que namora ainda. E a gente vai trocando isso. É a riqueza da família de Deus. De tipo assim, E essa pessoa, ela não é uma pessoa que eu admiro, mas que é distante. Não, ela é minha amiga. Eu posso chamar essa pessoa de amiga, eu posso abrir minha vida pra ela, né? Só que é isso que eu tenho falado da nossa responsabilidade, assim, que a gente também chega nesse lugar de pegar na mão, tipo assim, de quem tá chegando e ensinar pra pessoa esse jeito de viver a igreja que a gente acredita. Que não é, por exemplo, um discipulado, como às vezes a gente vê, que é um discipulado que tem um líder, e esse líder vai te ensinar e você vai ouvir, você Tem o tempo vai. pra começar, pra terminar. Isso, você vai seguir uma apostila. E você vai ser o sim. discipulando Sim. e ele vai ser seu discipulador. Sim. Mas é um pastoreio mútuo, né? Isso que eu falei também de emancipação, a 90, o Ministério Céu da Terra é muito livre de títulos, o que é uma coisa muito legal, assim. De que, eu sinto que eu tenho uma vocação pastoral, então vai, pastoreia, ué. Eu não preciso de te chamar de pastor, Gabriel. Na verdade, eu quero ver quem são suas ovelhas, quem é as pessoas que você pega na mão, que você pastoreia, que você abre sua vida e tal. E isso é muito legal, porque você pensa, uai, não preciso fazer um seminário, mas ao mesmo tempo é muito. Caraca, olha tudo que Não dá pra você esconder atrás do seminário. olha tudo que eu posso fazer, entendeu? Não é que eu preciso de uma formação, que alguém vai pegar um título, um diploma. Não, é tipo assim, eu tenho toda a liberdade pra fazer isso aqui. Por que eu não tô fazendo, né? Sim. Sendo livre de tudo, tornei escravo. Escreve de tudo. Eu acho que a gente tem uma base muito forte. Uma diferença da Sal, assim, que eu vejo, assim. A gente tem gente por trás da gente que construiu uma base muito forte. Na palavra, naquilo que a gente entende, né? E eu acho que a gente é muito privilegiado de já ter essa base. Isso ajuda a gente, facilita a gente nos próximos momentos. Porque é uma lembrança constante daquilo que a gente era, né? Dessas histórias, que a gente é feito de histórias. E isso deixa as coisas muito mais leves pra frente, né? Eu acho que é um ponto, assim, muito importante do passado. É muito legal uma coisa que eu fico pensando, assim, que olha a oportunidade muito massa que a gente tem de conhecer as pessoas que fizeram parte dessa história desde o início. Sim. Porque, tipo, eu vim de uma igreja histórica. Eu não tenho nem contato com o Calvino, nem com nenhum outro reformador. Então, mas eu posso sentar com o César, que é o cara que a Sal da Terra nasceu no quintal da casa dele. Sim. E ele pode me contar essa história. Ou eu posso, tipo, ouvir esse podcast, ouvir o Paulo Júnior, o Almir, o Marcão falando sobre como a 90 nasceu. A Ana Reco tá aqui, ela tava lá. Tipo assim, ela é minha amiga, ela tava lá. No dia 1 dessa igreja. Então, a gente também tem a responsabilidade de não deixar essa história morrer. De ouvir essa história, de ter interesse por essa história e de contar. E de contar também como quem faz parte, né? Tipo assim, eu vim disso aí. Sim. E eu acho que a gente precisa de intencionalidade, de, igual antigamente, vou tá lá na roça e fica lá do lado do vô e sei lá, escuta ele contar qualquer coisa. Porque eu não... A gente tá num contexto que é muito fácil falar, acabou-se aquele tempo em que os avós contavam história e não sei o quê. Tá, mas se não tiver intencionalidade, isso não vai acontecer ao acaso. Porque isso é algo essencial pra gente. Escutar eles, escutar toda essa história, ter esse privilégio de repartir a mesa com essas pessoas que estão na ponta de lá do processo, enquanto a gente tá na ponta de cá. Isso é uma coisa muito importante. A gente... mesmo que, sei lá, às vezes no começo você falou sobre o vigor e assim, a velocidade vai abaixando, abaixa para algumas coisas, mas para outras tem que expressar a bondade, e essa expressão de bondade nos renova. E isso nos testifica algo no nosso coração que nos fundamenta para ir, para fazer, para materializar as coisas. E às vezes
acho que a gente tinha que promover mais esse tipo de coisa, intencionalmente, sabe? De, às vezes, me conta como que era, o que aconteceu, me conta alguma história de quando você estava lá nessa idade e tudo, como Quais que foram as foi. dificuldades, né? O que vocês passaram? Quero saber. Sim. E não querer escutar as dificuldades para eu acertar agora. Não. Não é tipo, me conta aí o que você errou pra eu não errar. Aham. Não é isso. Uhum. É pra conhecer mesmo. Pra caminhar. Conhecer que, tipo assim, é impossível você não errar. Para de ficar tentando não errar e presumir o acerto. Mas vamos conhecer como que, naquela situação, essas pessoas mais maduras, mesmo errando, mesmo presumindo alguma coisa e se frustrando, continuaram, prosseguiram em conhecer e passaram por isso juntos, na relação. A gente, sabe, conhecer a verdade a nosso respeito. O perseverar, né? Porque eu acho que a nossa geração tem muita dificuldade nisso. No perseverar, no ser constante. Mesmo quando a gente não tá vendo as coisas acontecendo, eu acho que a gente tem muita essa dificuldade. E eu acho que eles ensinam muito pra gente disso, o perseverar. O entender e falar assim, gente, realmente não tá bom agora, mas a gente tá vendo ali. O Senhor tem um Calma. propósito nisso, as coisas vão acontecer. Eu acho que a gente tem muita dificuldade disso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender. E é um problema geracional, não é a Sim. gente, tipo assim. Sim. Indivíduos. Não é tipo assim, aqui do Brasil, não. não. Você vê que a nossa geração, e assim, a geração mais nova, pior ainda, tem um problema muito grande com esse prazo, essa constância. Eu lembro de. Não sei o que eu tava falando, acho que era até talvez meu sogro aí, tá aí, conversando que tava com um sentimento, assim, sentindo que já tava na hora de eu sair da empresa, que não tava acontecendo tanta coisa assim, e buscar alguma outra. Aí ele pergunta assim, mas quanto tempo você tá lá mesmo e tal? Aí eu falei, 1 ano e meio e tal. Aí Ele riu, né? ele falou assim, não, na minha época a gente sentia isso depois de 10 anos da empresa, você já tava um tempo ali vivendo esse processo. E hoje é isso mesmo, o menino entra tem gente que é pior ainda, que entra, tipo assim, coisa de 6 meses e sai achando que tá injustiçado. Que, nossa, Não cresci, cresci, não me fui deixaram. valorizado, não fui. Então, é um problema, assim, Sim. que acaba que entra também na igreja, né? Sim. Da Que volta pro que ele consideração. falou, né? Do cavalo e etc. Volta pra essa pressa constante da gente, que a gente tem de Sim. tá caminhando e tal. E eu acho que eles fazem muito esse papel de parar e falar assim, calma, não é assim, vamos lá, vamos nesse passo aqui e tal. Porque um dia a gente vai ter, na Bíblia fala, né? A gente vai ter que encaminhar eles também e tudo mais. Mas eu acho que eles ainda cumprem muito esse papel pra gente, assim. De ajudar a gente no nosso passo, assim, né? De lembrar a gente desse passo. E assim, eu vejo que tem coisas boas nesse vigor, nesse querer fazer, nessa pressa, se for alocada no lugar certo. Sim. Porque assim, a gente tem muita ideia, a gente tá no 12, a gente pensa uma coisa, outra, tal, não sei o quê. A gente não tem algo muito bem fundamentado. É como, não sei, uma sequoia, uma árvore de 100 metros de altura, sabe? É um negócio assim que é muito bem fundamentado, tem muito raiz, tem muito o xilema, eu tava procurando alguma. O xilema é uma parte lá que vai endurecer o caule Tem muito. E a gente tá numa fase que a gente não tá duro ainda. Só que a gente cresce muito, a gente faz muita coisa e cresce pra um lado, pro outro. E se não tomar cuidado, cresce, na verdade, pro lado errado. Cresce erva daninha, cresce pra um lado que vai pegar na cerca elétrica, dar choque e morrer. Então, assim, a gente precisa desse outro lado, às vezes, escutar e não orientar pra gente acertar, mas de escutar mesmo. E que nesse lado de cá também tem muita coisa que a gente tem muita coisa pra entregar. Com esse vigor, com essa força, com essa... assim, sabe? O problema não é o vigor e a força, mas é a expectativa de você achar que você faz aquilo para ver um resultado rápido, que a consequência vai ser a curto prazo, né? E assim, esse é um negócio que eu sempre fico pensando, assim, para quem não tem Jesus, a Bíblia, essa sabedoria de Cristo mesmo, e consegue enxergar a vida só a partir do que ele vê como causa e consequência, essa pessoa, ela vai entrando numas furadas, é o que a Bíblia fala mesmo, né? Tolo. Porque tem certas consequências e certas coisas que acontecem
que vão acontecer muito tempo depois do que você tá fazendo. Sim. Então a pessoa, de repente, olha um cara lá que tá passando a perna em não sei alguém e tá fazendo um esquema de pirâmide que vai dar certo demais, que... Nossa, não, eu só preciso entrar aqui agora que mais uns trouxas ali vão entrar e nós vamos ficar ricos aqui, nós já sai, vai pra outra. E aí pode ser que esse cara ele chegue e fale assim, não vou fazer isso não, tal. Aí olha a vida do cara que fez. Aí o que aconteceu com o cara que fez? Ele se ferrou? Não. Ficou rico. Ele ficou rico, ele foi lá, fez, Sim. ganhou dinheiro, saiu, tá morando lá não sei aonde e tal. E aí ele olha e pensa assim, nossa, mas parece que esse negócio... Parece que vale Parece que a dá pena. certo, parece que vale Só a pena, uai. Eu tô vendo aqui, o cara fez isso, enquanto o outro ali que negou, enquanto o outro ali que tava numa empresa, numa posição, e viu alguma injustiça ali, foi lá denunciar e foi mandado embora da empresa. Esse daí se ferrou. O cara que fez bem se ferrou e o cara que fez mal se deu bem. Então, o cara olha e pensa assim, não, então... Essa é a minha sabedoria, a partir do que eu consigo ver. Mas vamos comparar a vida desses caras daqui 20 anos. O que acontece? E não necessariamente só isso, mas assim... Agir pelo princípio, né? Pelo que a gente consegue. Que aí você pode estar trabalhando. Você não tá enxergando muito fruto. Mas às vezes a coisa que você tá plantando, ela tem um ciclo, né? Ela tem uma produtividade, você deve saber muito mais do que eu sobre isso. Mas que é maior, que você planta um negócio, ele vai dar daqui a alguns anos. Não é igual uma outra coisa que você planta e todo ano tá gerando, né? A Então, gente, eu e meu pai, esses tempos atrás, tava plantando uns IP lá lá na... Seu pai foi lá, você não quis, não gosta de roça? Amo roça. Te humilhou. Lá na beira-rio, lá na fazenda lá. E a gente plantou uns IP, assim, tá pequeno. E ele falou assim, meu filho, eu tô plantando isso aqui pra daqui 10 anos. Daqui 10 anos isso aqui vai ficar bonito. Então eu escuto isso, sabe? Eu escuto isso desde novo. Ah, não sei o que, daqui 10 anos. Aí você olha isso e fala, meu Deus, eu escuto falar, eu tô trabalhando tem 35 anos na mesma não, empresa. e assim, a gente vê aquelas coisas da Europa lá, aquelas igrejas gigantescas. Tipo assim, tem uma certa... Você olha e encontra uma certa injustiça ali, às vezes, né, tal, coisa de ouro, essas coisas. Roubaram o ouro. Mas você também vê uma virtude. A maioria das pessoas que trabalhavam naquelas igrejas, elas não iam ver a igreja pronta no tempo de vida delas. Coisa que demorava, tipo assim, mais de século para ficar pronta. Olha isso, olha isso. É um princípio maravilhoso pra gente pensar a igreja, assim, porque eu e o Gabriel, a gente tá tendo o presente, também um desafio de participar de uma plantação, né? Também é uma coisa que a 90 tem feito como resposta para essa nossa crise que a gente falou de a igreja está crescendo, então a gente tem implantado igrejas. E eu e o Gabriel somos participantes de uma dessas plantações. E é muito doido você chegar numa igreja que não tem nada. Que não, tipo assim, não tem cadeira, entendeu? Só tem uma ideia e tem a coisa mais importante, que é a igreja em si, que é a família, né? Tipo assim, a gente não tem prédio, a gente não tem bebedouro, a gente não só tem... Mas a gente tem uma família ali que crê numa coisa junto. E isso é uma coisa tão grande. E a gente consegue olhar com esse princípio, assim... Nossa, talvez a gente tá plantando isso aqui nessa região e a gente não vai ver. Nós somos jovens, Deus queira que a gente veja. Talvez a gente vai ver muita coisa, mas com certeza a gente não vai ver tudo que Deus vai fazer a partir disso, né? Todas as pessoas que Deus vai alcançar, todo mundo que vai chegar na família, o que vai acontecer com a própria região da cidade, como a gente vai abençoar essa cidade. Mas a gente também crê na alegria de plantar, né? Não é só a alegria de colher, é a alegria de plantar. Tipo que seu pai falou, filho, eu tô plantando isso aqui pra daqui 10 anos. Mas não é só porque eu quero ver bonito daqui 10 anos, é porque plantar é bom. É o que Deus mandou a gente fazer, a gente faz com alegria, com graça, né? Então, eu acho que é algo pra gente refletir, assim, de uma perspectiva sobre ser igreja nesses 20 anos a 90. Também é que a gente tem que fazer isso com alegria. Não como um peso de quem precisa carregar um fardo, de seguir uma coisa que as pessoas fizeram e agora a gente precisa sustentar. Mas a alegria de fazer, porque a gente pode fazer isso. E no caminho, enquanto a gente faz isso, a gente vai fazendo amigos
muito amigos, assim, pra vida toda. A gente vai se casando, a gente vai tendo filho. E os nossos filhos vão poder desfrutar disso que a gente tá plantando. Então, no final das contas, é um presente que Deus dá. E Deus podia dar pra gente igrejas prontinhas, né? Tipo assim, gente, tem um monte de igreja aí, só entra e vive aí esse roteiro. Mas Deus também nos dá o privilégio de ter as ideias, de criar, de pensar como vai ser. E nossa, maravilhoso. Não, mas eu estendo um pouco. Se fosse pra ter o negócio pronto, precisava, sei lá, 2000 anos, ou um universo todo. Não era mais fácil, pum, tá certo, é isso aqui. Uhum. Eu precisava da gente. Não, então não tem nada a ver com isso. E um negócio que eu trago muito é de, pra mim, quando eu tive os olhos abertos, eu já procurei o sentido da vida parece que eu tenho impressão de todas as outras coisas. E não é, sabe? Não faz sentido. Nada vale a pena, igual você falou do menino lá, de às vezes vislumbrar um negócio, um ganho financeiro, um sucesso, não sei o que lá, passando a perna em alguém e achar que isso vale a pena. A gente precisa do mais velho falar que não vale a pena e mostrar o que vale a pena, o que é o caminho. E eu tenho uma tranquilidade de que isso é a vida. Não é assim, não, mas não foi isso, é aquela. Eu tava até conversando com a Maria Clara esse tempo atrás. Cara, isso daqui é a nossa vida. Não é algo, tipo, mais um jeito de se fazer alguma coisa. Mas é essa consciência muito clara. O que mais que eu poderia querer? A gente tem paz com Deus. Uhum. Nós somos um, em Cristo somos um com Deus. Nós somos a expressão de quem Ele é aqui. E assim, a gente ter o privilégio de viver uma vida, assim, em plenitude. Em tudo que eu tenho para entregar, eu entreguei. E não como quem quer conquistar alguma coisa, mas como quem sabe que isso daqui é a nossa vida e que isso aqui é o que a gente põe pra fora. Que a gente tá muito bem fundamentado e tudo que a gente coloca pra fora é isso aqui. E assim, a gente não chegar lá no final e falar assim, não guardei nada, não guardei nenhuma semente, nada, nenhum esforço, nenhum sono, nenhum nada. Eu gastei tudo, coloquei tudo que eu tenho, porque isso é quem eu sou. Uhum. A gente vai chegar no final e escutar de pessoas que estão lá e olha pra gente e fala assim, eu coloquei tudo. Isso aqui não tem outro caminho, não tem essa ideia errada isso aqui. Não. A gente conhece a Deus. Sim. A gente conhece a verdade e vai prosseguir em conhecer a verdade sobre a nossa família. E quando a gente escuta do mais velho, cara, eu gastei tudo. Eu coloquei toda a minha vida nisso aqui. Vale a pena. Deus é bom. A misericórdia de Deus dura para sempre. Isso é, sabe, muito pedagógico pra gente. Isso, e eu queria até estender assim, pra gente pensar em propor, pra gente colocar nossos jovens pra escutar isso. Dessas pessoas que estão na outra ponta do processo. De às vezes o pai, ou o avô, o tio, qualquer pessoa chama a atenção em alguma coisa e fica, mas não sabe, tá ultrapassado, não sei o quê. Esquece um pouco disso. Às vezes, realmente, tá falando alguma coisa muito enrijecida e que sem sensibilidade. Mas assuma a responsabilidade de passar por cima disso e promover a mesa. De querer escutar, sabe? De, às vezes, instigar nosso jovem a passar por cima de qualquer coisa nesse sentido e querer escutar. Sabe, de onde que você veio? O que você teve que passar? Mesmo errando, como é que foi? Mesmo errando, continuar. Porque é a sua história, né? Sim. Tipo assim, eu ouvi, tipo assim, o que seu pai viveu, o que seu avô viveu, é sua história. Então, se você morre, se você deixa esse povo morrer sem ouvir essa história, você não tem como passar a sua própria história pra frente, pros seus filhos. Então, esse é um bom exercício. E a gente vai caminhando pro fim do nosso episódio, que também é o fim do nosso podcast, né? Porque esse é o 4º episódio. Mas que eu queria, assim, antes da gente terminar, é que cada um deixasse... A gente terminou os episódios com essa pergunta, assim, um sonho que você tem. Se você pudesse fazer uma oração a Deus, um pedido, pela 90, assim, pros próximos anos. E aí a responsabilidade é grande, porque a gente faz parte desse pedido, né? Tipo assim, Deus... A gente vai pedir pro Senhor, mas é a gente que vai estar ali com a mão na massa. Então, mas um sonho que você tem e uma perspectiva para esses próximos 20, 40, 80 anos aí pela frente que Deus vai nos dar. Eu posso começar. É que eu peguei de surpresa, então eu vou dar tudo pra vocês pensarem que eu falo. Mas é que durante
toda a nossa conversa, assim, o que eu mais pensei é que a igreja do Senhor é essa referência, tem que ser essa referência pro mundo do que é uma boa vida. Uhum. Então, as pessoas têm que olhar pra gente e pensar, gente, é assim que é assim que se faz um amigo? É assim que você cuida dos seus filhos? É assim que você é um profissional? Então, isso que a gente falou, assim, da nossa geração ser acelerada e querer tudo, eu desejo isso. Que os nossos jovens consigam olhar pra gente e as pessoas no geral que estão de fora, assim, nos olhando, elas consigam perceber um jeito bom de viver. Que é nem lento demais, nem rápido demais. Que é com relações profundas de verdade. Que é convivendo nisso que a gente falou, assim, com pessoas diferentes, de idades diferentes. De um jeito bom, assim, no amor de Deus, sabe? Então, o mundo não tem outro lugar pra buscar essa referência, senão na igreja do Senhor. Uhum. E como 90, assim, falando especificamente dessa congregação, que é uma parte do que é a Igreja de Deus em Goiânia, a minha oração é para que isso, assim, as pessoas encontrem nesse lugar uma referência de como viver bem. Mas que elas não fiquem só observando, que elas sejam acolhidas de fato. Então, quando elas chegarem, elas perceberem isso, Deus nos dê graça para acolher todas as pessoas que Ele mandar de forma, assim, verdadeira e dizer para essa pessoa que ela faz parte da família. Então, eu queria que a gente cada vez menos deixasse pessoas entrarem e saírem Uhum. sem ouvirem isso, que elas são parte da família, que elas são bem-vindas, que elas podem viver isso junto com a gente. Porque é maravilhoso, né? O que a gente tem vivido e não é justo guardar Uhum. só entre a gente. Então, essa é a minha oração e minha perspectiva. Sim. Eu acho que não só isso, assim. A minha vontade é que a gente abra para outras pessoas, igual você falou. Que meu irmão tenha oportunidade, que outras pessoas que estão perto de mim tenham oportunidade de conhecer. Porque às vezes eu acho que a gente faz as coisas tanto pra dentro, pra nossa igreja, pra aquilo que a gente tá vivendo, e a gente não pensa pro pra fora, né? Quem são as outras pessoas que a gente tem que afetar? Como que a gente pode afetar essas pessoas? Sim. E como a gente tem treinado nossa juventude, etc., que vai pro mercado de trabalho, que tem que conviver com pessoas diferentes. Como que a gente tem respondido às perguntas difíceis? A gente tem respondido às perguntas difíceis ou a gente tem fugido? Então, a minha oração é para que a gente seja... Que o Senhor tenha muita misericórdia da gente para que a gente consiga responder essas perguntas que as pessoas estão fazendo pra gente. E não de uma forma pronta e perfeita, mas de uma forma que as pessoas consigam ver a misericórdia do Senhor, da nossa caminhada, da nossa história, e que outras pessoas possam participar disso, né? Que a gente seja instrumento do Senhor, assim, nesses locais de trabalho, igual eu estava falando, né? Que a gente entra no mercado de trabalho na cidade, começa a ver outros tipos de ambiente, outros tipos de pessoas, né? E fora também, os nossos amigos de fora, que a gente ande mais com os nossos amigos da Inglaterra, de Portugal, que a nossa igreja esteja muito alinhada, assim, junta, né? Pra gente poder comunicar a mesma mensagem, e não mensagens diferentes, né? Que eu acho que tem sido um problema. Sim. Pode ir. Oi. Assim, eu não sei se... São duas perguntas diferentes. O sonho e a perspectiva. Tipo assim, o que você acha que... Pra onde vai caminhar? e o que pode você... ser. Mas assim, eu não sei nem se cabe tanto aqui, mas eu tenho uma perspectiva assim muito, muito Georgia do que vai Ele é rolar aí Georgia. nos Georgia. próximos anos. Que eu tava até conversando com o Josh essa semana. Eu vou resumir aqui, mas é um assunto profundo. Atualmente tem uma coisa que aconteceu assim recente que nem todo mundo tá ligado, mas esqueci a palavra em português, tipo um break. Ele esqueceu a palavra em português. Eu só leio esse gringo. negócio em inglês. Tipo assim, uma inovação, uma descoberta científica Sim. que possibilitou desenvolver uma tecnologia de gerar inteligência automatizada. Então, esses negócios de inteligência artificial que a gente tá vendo, ChatGPT, essas coisas assim e tal, é o começo dessa parada. E tem muita gente que manja muito, tipo assim, não tô falando por conta de que eu tô pensando nisso, tal, com o chapéuzinho de alumínio, não. É galera que estuda muito, manja muito, e você tá vendo também, tipo, o governo, as maiores empresas de tecnologia, investindo, tipo assim, coisa de trilhão, coisa que nunca foi investida em tecnologia na vida, assim, da história da humanidade.
Então, o que a galera tá falando que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos? Que a gente vai ter uma inteligência artificial generalizada que vai ser melhor do que qualquer ser humano em qualquer trabalho. Em execução. Execução. Mas ele nunca vai promover. Esse negócio, exatamente, esse negócio pra mim é surreal. Porque assim, o quanto a gente pensa em trabalho, o quanto a gente pensa em dom, entre aspas, né? Em você fazer a sua coisa ali. E eu tava conversando até com a Ana, assim, parece meio doido, né? Mas é possível de ter esse futuro onde é que o Timóteo ali, meu filho, não vai ter que escolher uma profissão ali específica, porque os trabalhos não vai estar, esse tipo de trabalho não vai estar sendo feito por nós, né? Mas o que é insubstituível? O que não dá pra você fazer com uma inteligência artificial, com uma máquina? Não dá pra ter isso que a gente tá conversando desde do começo, né? Então, eu acho que, assim, a relevância da igreja vai aumentar ainda mais, assim, nesses últimos tempos aí. E no fim das contas, é o que vai ficar, né, ali, é o amor, a fé e a esperança, né? Então, essa minha perspectiva, assim, para os próximos anos e o quanto que a gente tem que prestar atenção no que a gente está gastando a nossa vida, investindo na nossa vida, né? Eu conversando com o Joshua mesmo, estava falando assim, mano, não é que vai acontecer de o meu conhecimento, o meu estudo ali ficar supérfluo. É que já tá acontecendo. Eu lembro de tipo assim, um amigo meu falar assim pra mim, aquele cara lá, ele é sênior, manja demais, porque ele sabe manipular objetos, não sei o que e tal. Hoje isso não serve pra nada mais, porque a inteligência artificial faz muito melhor. E com certeza ele investiu um tempo bom da vida dele estudando, assim. E, assim, o que eu tô falando não é que a gente não tem que estudar, não tem que aprender, não tem que nada. Mas, assim, a relação, o outro, o meu irmão, é mais importante do que o meu trabalho, do que o serviço que eu posso contribuir para a humanidade. E isso é que todo mundo tá pensando agora, né? E então eu tenho essa perspectiva. Agora, sonho assim, eu acho mais difícil. Eu tenho um sonho que eu acho que o Pijama colocou na minha cabeça de ter uma quadra de beach tennis na igreja. Eu não acredito. Alô, Neemias. Esse é o sonho do Caio Vitor. Alô, Caio Beijo, Vitor. Caio Vitor. E assim, eu nem gosto de beach tennis, eu não sei por que eu tô falando isso, mas ia ser muito massa, Sim, sabe? Tipo mas assim, exatamente, esse lugar de convite paz. pra gente poder chamar Exatamente. outras pessoas que não Exatamente. fazem parte da nossa bolha pra Exatamente. poder estar ali com a É, gente. que assim, deixa pra seu mim- sonho mais bonito. Você tava achando mas é muito mesmo. útil. Não, mas é mesmo. E assim, Quem sabe jogar beach tennis? hoje as igrejas estão indo muito pra esse caminho de Prédios. telão, show e tal, que também você pode olhar como um convite ali. Sim. Mas o povo, na real, tá cansado disso, saca? A galera tá procurando mais um lugar bonitinho, uma Luz do praça. dia, né? Uma luz relação, do dia. um café na igreja talvez seria um grande sonho. Eu acho que um café na igreja vai acontecer, hein? Vem Um aí, pátio, Vitor, exatamente. vem aí. Essa igreja O café vem aí. tá linda. Gente, a respeito de perspectiva, eu acho que isso daí vai um pouco do que você falou. Vai um pouco de daqui a um tempo, eu vejo que as coisas, a tecnologia, o avanço de muita coisa, vai resolver o problema sem precisar da gente. E aí a gente vai perceber que ele não foi criado para resolver o problema. Eu vejo dentro da agronomia muita gente achando que ele tem que ir lá fazer 5 anos de curso para aprender uma receita de bolo, chegar em uma propriedade rural e achar que chegou em um lugar que ele vai fazer funcionar alguma coisa e resolver um problema para a pessoa colher e colher dinheiro. E não, você está chegando ali para discernir qual que é a identidade daquilo ali, as pessoas que estão ali, você cuidar daquilo ali. E para isso você precisa desenvolver a sua mente, transformar a sua natureza e escutar a pessoa, de pensar. Você vai cuidar da plantação, por exemplo? Vai. Você vai falar assim, olha, melhor a gente fazer assim, tá? A gente precisa cuidar disso, daquilo outro, tal, não sei o quê. Mas isso é um pedacinho, é uma desculpa para você encontrar a pessoa. E assim, isso é em qualquer coisa. É no trabalho, é igreja, é academia, todas essas coisas. E aí, o avanço dessa tecnologia tá fazendo, por exemplo, muita gente perceber que daqui a um tempo não vai precisar de um agrônomo ficar lá analisando, sei lá, vou pegar uma folha aqui, vou andar no meio da soja para ver como que tá, não sei o que, e pensar na fisiologia dela.
Passa um drone e vai tirar um monte de foto e vai analisar isso. A própria tecnologia vai analisar e falar, tá faltando tal, não sei o que, não sei o que. Aumenta um pouco disso, o balanceio fisiológico da planta tá desse jeito, do sol tá daquele outro, não sei o que, você precisa corrigir isso, aquilo. E isso vai deixar muita gente em crise, vai tirar... Porque muita gente colocou o sentido da vida no profissional, no que ela pode fazer. Eu faço, então eu sou. Quando você tira esse negócio, não precisa mais fazer. Sim. Nossa, então quem eu sou? Então agora lascou, porque eu pensei que a única coisa que eu era o que eu fazia. E não é. E isso leva a gente a pensar um pouco sobre isso. Então, isso tem falado muito forte no meu coração a respeito disso, que o futuro que a gente vai viver é esse. E aí as pessoas vão começar a entender que muito mais do que coisa que eu vou falar que faço ali, um curso ou qualquer coisa do tipo de capacidade para definir quem eu sou, a gente vai começar a entender, ainda que de forma forçada, que não é sobre isso. E um sonho que eu tenho para 90 Todo e mundo de para botina. também. Ele vira um fazendeiro. Boiadeiro. Um sonho que eu tenho para 90, tanto um sonho mais invisível para 90 e para a gente que está indo lá para plantação da igreja da Goiânia Norte, é que a gente não tenha sonho, no sentido de não ter expectativa. Que a gente esteja aqui falando de sonho para pensar o que Deus está sonhando para isso. Mas que a gente não tenha expectativa nenhuma e que a gente consiga fundamentar isso na cabeça das outras pessoas. E dessa forma, a gente tem visto, por exemplo, para lá, você tinha falado desse espaço na igreja, a gente tem sonhado muito com isso lá. Por exemplo, uma horta dentro de lá, uns negócios de uns meninos fazendo luta, umas aulas de luta para criança, uns negócios assim, que você não precisa apresentar um negócio visível, aparente, para falar sobre o invisível de Deus. Você não olha pra nuca, né? Você olha pro olho. Você não quer construir um negócio para... Então, assim, a gente usa qualquer coisa como desculpa para promover a relação. Muito bom, gente. Obrigada por esse encontro. Foi maravilhoso a gente falar, assim, da nossa perspectiva e também fazer uma retrospectiva. E a gente tá muito feliz de comemorar os 20 anos da 90. A gente ora para que a gente possa ver muitos frutos aí nos próximos muitos anos. Amém. E muito obrigada para você que acompanhou esse podcast. Tchau e até mais.